Alô, Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92 98441 0010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, beleza? Só, dia 5 de novembro, tá chegando, hein? Tá chegando, sábadozão, showzaço do Humberto Gessinger e do nosso querido Armandinho, promoção da 737 e do Chororó, nosso querido Chororó, beleza? Então da X9. Se não comprou ingresso, ainda vai no minhaentrada.com.br. Showzaço 10h20 da noite, Humberto entra rigorosamente no palco, tá bom? Showzaço você não pode perder. Promoção exclusivaça aqui da 92, beleza? E ela tá aqui comigo, doutora, médica, issarense, gente boa, amiga já de longa data, canta pra caramba, não sei se canta ainda, mas cantava, metida quando era pequena. Eu não sei como é que tá agora. Eu tenho o prazer de receber a doutora Júlia Helena Lima. Tudo bem, doutora? Que prazer, Ju. Como é que tá? Boa tarde, mano, tudo bom? Tu canta ainda ou não? Canta Canta ainda. mesmo? Tu era metida, cara. Eu lembro que tu era pequenininha, metida, a gente ia nas festas, tu cantava, cara. Todos os lugares eu tava lá, né? Colégio Cristo Rei, final de ano. Teu pai, teu irmão, sempre todo metido, a festa, a família inteira, mas sempre foi. Continua igual, tudo igual. A família não mudou nada, né? Nada. Não mudou nada. Ju, que prazer te receber, fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Em nome da Gastro Slim, eu vim aqui falar sobre um assunto muito interessante, que é a medicina da obesidade. Tô pronta para tuas perguntas. Não, o doutor Osterman esteve aqui, a gente batemos tantos papos, eu e ele, já perdi a conta de quantas entrevistas, né? Mas antes de falar de obesidade, você se formou em medicina teoricamente tarde, né? Teoricamente. Você é uma médica temporona, é isso? Sou, exatamente. Fora da minha geração. Com quantos anos você se formou? Eu me formei com 32. Tá, mas quando você começa a medicina mais tarde, as pessoas não dizem que você tá louca? Que não ia dar tempo? Aqueles papinhos assim. Como é que foi? Quando eu decidi fazer medicina, eu tava com 28 anos. E eu tava grávida da minha primeira filha. E eu já era empresária, né? Tava dando aula de personal, fazia 5 anos. E eles falavam, Júlia, pra que fazer isso? Tu já é empresária, já tem a vida toda pronta, pra que fazer medicina? Porque eu quero dar mais um passo na minha profissão. Tá, mas é um passo gigantesco. Gigantesco. Não é um passinho, né? Não é uma graduação normal e não é um demérito chamar disso, entendeu? É uma graduação que exige uma dedicação absurda. Foi absurdo. É porque eu acho que eu não me dei conta do quão difícil era uma faculdade dessa. Eu só queria um passo a mais, né? E foi. E realmente, eu tive bastante relutância de muitas pessoas. A família apoiou ou não? Como é que foi? Te chamaram de louca? No começo, sim, me chamaram de louca, né? Porque acharam que eu não ia passar tão rápido. Tá. Depois, eu já sabia, sabe aquela coisa? Eu já sabia, tinha certeza. O pai e a mãe estouraram fogos de artifício, né? Imagina, uma filha médica. Você é a primeira médica da família ou não? Não. Tem outros médicos na família Lima. Tá, na Lima tem. Na Lima tem. Tá, mas o quão difícil foi a faculdade, sendo empresária e mãe? Porque daí você tem outro agravante aí na história, porque você não conseguiu desassociar as coisas. Não, foi muito difícil. Quando primeiro semestre eu tava grávida. Tipo assim, como eu tô agora, né? De novo, né? De novo, cada vez que eu te olho, tu tá grávida, né? Tem 60 filhos já, mais Exatamente. Tá. E ganhei minha filha em janeiro, meados de fevereiro voltou às aulas e eu voltei junto. E eu voltei. Vambora. Então você levava ela pra aula, pra dar de mamar? Já levei ela pra aula alguns momentos, mas quando ela era mais velhinha, assim. Tá, pequenininha não dava. Pequenininha não dava. Você deixava o quê? Deixava leite em casa? Não, eu amamentava e dava fórmula. Formulazinha? É isso. Dava um meio a meio. Dava um meio a meio. E a faculdade de medicina, ela é uma faculdade integral. Então, eu não sei como que eu me virei, sabe? Que eu parei pra pensar nisso agora. Mas você conseguiu trabalhar, continuar com o negócio que você tinha que chamar? Continuei, sim. Vocês continuaram de boa, assim? O Edinho tomou toda a frente da academia em si. Depois a gente acabou abrindo o Evolua, né? O Edinho tomou a frente. E eu comecei com um projeto de saúde urbana, que era o projeto de emagrecimento. Então era uma vez na semana. Eu conseguia me organizar pra sair de casa, deixar a Valentina com a minha mãe à noite, que daí eu trabalhava à noite. Então eu ficava de manhã, alguns períodos à tarde na faculdade, voltava correndo, ficava com ela o máximo de tempo que eu podia. E daí, nas terças-feiras à noite, eu ia dar essa palestra e trabalhar. Tá, mas isso como mãe não te machucava? Primeiro filho, assim, sabe? Uhum. Aquela história de querer, cheio de seguranças, independente se você tá fazendo medicina, isso acompanha toda mãe de primeira viagem.
Tu sabe que a minha primeira gestação, a experiência como mãe foi muito mais leve do que está sendo agora com meu segundo filho. Mas por quê? Porque eu tinha muita confiança do que eu estava fazendo. E eu usava muito aquela máxima de que a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Então eu fazia um tempo de muita qualidade com a Valentina. Eu não usava celular, eu não usava televisão, não usava nada. Eu realmente usava a qualidade do tempo. E isso me satisfazia e me preenchia. Isso pra mim era suficiente. Eu só me sentia culpada quando ela ficava doente. Tá. Daí eu me sentia muito culpada. De não estar junto, de não cuidar. De não estar junto, de achar que ela ficou doente por minha falta, que ela tinha muito otite, que é um problema no ouvido, exatamente porque ela tinha muitas infecções respiratórias. Ela foi pra creche muito cedo. E daí isso eu me sentia culpada. Mas eu deixar ela na creche pra eu viver a minha faculdade, ou enfim, isso não me deixava culpada. Isso me deixava feliz, porque ela foi uma criança muito independente. Ela cresceu muito rápido, ela falou muito rápido. E isso me deixou tranquila. Seguiu o exemplo da mãe metida igual. Exatamente. Fácil, meu filho, vai na mesma linha. Ô, Ju, mas nessa construção de empresária, médica e mãe, qual a coisa mais difícil? Mãe, sem dúvida, é a mais complexa. Muito complexo, é muito difícil e muito delicioso. Mas difícil por quê? Porque assim, eu depois que eu virei pai, que não é a mesma coisa que virar mãe, são coisas bem diferentes, eu falo que duas coisas nasceram juntas. Um amor numa intensidade absurda e um medo numa intensidade absurda. Para mim, as duas coisas nascem, né? As outras sensações são descartáveis. Para você, isso também fez parte? Muito. Eu tenho um medo terrível de morrer. Terrível. De deixar os meus filhos. Até porque na minha família, a gente passou por uma experiência em que a minha avó morreu no parto. E os filhos acabaram sendo um para um lado, um para o outro. E isso marca a minha família. E eu tenho um medo terrível disso. Mas a minha maior, dificuldade, não dificuldade como mãe, é porque tu te transforma como mulher. E tu não deixa de ser mulher. E algumas pessoas querem que tu deixe de ser mulher. Pra ficar só mãe? Só pra ficar como mãe. E como eu não ligo muito pra essas coisas, a gente passa muita dificuldade. As pessoas ficam falando muita coisa que eu não... Às vezes nos incomoda, mas às vezes... A maioria das vezes, por isso que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Porque eu também sou a Júlia, eu também sou mãe, eu também sou mulher, eu também tenho que trabalhar, também tenho que levar comida pra casa. Então, o difícil é conseguir associar tudo e tu conseguir fazer com que o teu filho cresça sabendo que tem uma mãe presente, uma mãe que ama, uma mãe que se importe. Mas você tem uma família grande que tá junto também. Isso é muito bom, poxa. Muito bom. Quem pode ter isso é maravilhoso. Você tem resguardo, né? Você sabe que tem backup. Deu problema, você tem um backup maravilhoso. Exatamente. Isso é bom, né? Eu tenho 3 irmãos, né? Um irmão, 2 irmãs que tu conhece. E os meus pais, graças a Deus, vivinhos e amam os meus filhos. Então isso é maravilhoso, né? Ainda mais a família do meu marido também, que me ajuda bastante quando precisa. Mas o que acontece? Ajuda é diferente de responsabilidade. Sim. Que é só da mãe e do Sim. pai. Então, assim, eu nunca terceirizei os meus filhos, a educação dos meus filhos para algum familiar, né? Tipo, eu vou sair, eu preciso estudar. Ninguém vai me ajudar. Ninguém tem obrigação de Sim. me ajudar. Eu que escolhi fazer medicina, eu que escolhi estudar numa fase que já não era mais tanto assim para estar numa faculdade. Não era normal, né? Não era normal, então eu que tinha que me responsabilizar e não culpar os outros. Você arrepende de alguma coisa ou não? Não. Nada. Você olha pra trás e diz, vamos tudo de novo. Tudo de mesma novo. Loucura. Eu já tô pensando, olha só, pra tu ter noção. Eu já tô pensando em fazer uma pós agora, enquanto a Maria Carolina nascer, pra não perder tempo, entendeu? Puta merda. Ô, Ju, e nesse caso, por exemplo, você grávida, né? Trabalhando, tendo um negócio de saúde com seu marido, né? Tem uma relação direta com o corpo, a beleza, a estética. Ou seja, você vira mãe, barrigão, corpo vai ficar flácido. Hoje você trabalha com medicina da obesidade. Tudo isso se mistura na construção da persona da Júlia, por exemplo, assim, de mostrar para os outros que dá para superar, de mostrar para as mulheres que elas podem voltar a ter um corpo. Eu sei que você é ligada a isso também. Sim. Ao mesmo tempo que você é desligada, sabe, você liga o foda-se para algumas coisas, eu sei que você tem algumas preocupações que são do negócio. Como é que você balanceia tudo isso? Tudo para mim, principalmente para o empresário, né, o pequeno empreendedor, é uma oportunidade. E eu sou muito da vida real. Então, assim, eu não gosto
Mulheres, prestem atenção, mulheres. É vida real. A mulher, ela vai engordar sim, é bem difícil ficar grávida, mas depois consegue voltar ao normal. Então eu uso o meu exemplo primeiro, para me ajudar, e segundo, para conseguir inspirar outras pessoas a isso. A gravidez do Joaquim, que foi a segunda, para mim isso foi mais difícil. Eu acabei ganhando muito peso, eu fiquei afastada por causa do Covid, então eu não consegui lidar bem com essa situação, né? Tive alguns episódios depressivos e tal, mas eu sempre tentei unir o exercício e essa questão de, gente, se eu grávida, eu preciso mostrar aos meus pacientes o quanto isso é importante, o exercício é importante, a alimentação é importante. Então, vida real, como é que eu posso fazer? Tá, mas você precisa de energia, você precisa de motivação nisso, né? E você vai estar cansada porque é mãe. Muito cansada. Né? Muito cansada, né? Você vai ter efeitos no seu corpo, alguns que independente do exercício físico serão irreversíveis, né? E não tô falando de forma pejorativa, não é isso, tô falando de vida real mesmo. Vida real, né? é claro. Você tem diástase, você tem um monte de coisa que acontece no corpo da mulher que não volta mais a ser 100% como era. E essas preocupações te perseguem também ou não? Não, sabe o que me incomodou no pós da Valentina, esteticamente falando? Em cima da minha cicatriz ficou tipo uma fibrose. Por baixo da pele, né? Subcutâneo, ficou uma fibrose, ficou tipo uma barriguinha que a gente chama. Aquilo ali me irritava. Agora, flacidez ou celulite a mais, eu realmente, para isso, sou bem resolvida. Desde que eu esteja com isso que tu me falou, motivação, que eu esteja bem. É incrível quando a pessoa ela tá se sentindo bem com ela se sente bonita. Sim, o mundo muda, né? O mundo muda, não é uma questão de peso ou beleza, enfim, ela tá se sentindo bonita, o mundo muda. Quantas mulheres têm transtornos alimentares e são lindas, só que elas não se veem assim. Então, acho que isso essa fibrose aí da Valentina me incomodou, mas também não me limitava, mas me incomodou. E eu sempre falo bastante nas minhas redes sociais, eu divido bastante isso, né? Eu não escondo essas minhas frustrações. Eu vejo que você não dá muita bola. Você fala muito tranquilamente disso tudo, inclusive. Falo bem tranquilamente, porque eu realmente... Eu sou assim, eu sou essa pessoa. Mas daí você tem duas coisas a seu favor. Você tem o conhecimento técnico que você tinha de saúde, né, por ser educadora física. Isso. Né, e agora você tem o conhecimento técnico por ser médica. Quer dizer, você tem dois conhecimentos específicos para realmente falar das coisas com muito mais autonomia. Ai, é tão legal. Que você tem conhecimento agora, né? Quer dizer, você viveu o negócio e você sabe também da parte técnica do negócio. Isso. E ninguém pode te dizer que acho ou não acho. Não, peraí, né? É mais ou menos isso também? Sim, exatamente, são duas faculdades que se complementam quando o assunto é perda de peso, obesidade, ganho de peso, né? E eu raciocino muito isso, apesar de a gente saber da questão do sentimento e racionalização, eu fico pensando, daí eu fico, qual é o meu sentimento em relação a isso? Tá, mas vamos raciocinar, tá, agora eu vou ser a médica, tá, agora você eu faço muito isso, eu tenho uma mente muito aberta para isso, e isso me ajuda muito com os meus pacientes. Vamos falar tudo isso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber doutora Júlia Helena Lima num papo bacana comigo sobre agora vida, saúde, mãe, obesidade e tudo mais. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Um abraço pro meu querido Matheus. Mano, ó, podia ser um dia melhor, mas vamos alegrar o dia. Vamos, Matheus, podia ser um dia melhor, com certeza, pro Brasil inteiro. A gente já volta. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conecta, a medicina nos conecta, a saúde nos conecta, e eu tenho o prazer de receber ela, minha amiga de longa data, Júlia Helena Lima, doutora, médica, membro, né, da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, empresária, mãe de 3 filhos, é isso? Mãe de 3 filhos e colunista social, tem isso também. Tem mais tem isso mais também, isso, né, cara? Por que você se meteu no colunismo social? Na época eu era personal trainer, né, no Estúdio Elite, e fui convidada pelo Juninho. Tá. Agora? No Agora? No Agora. Tá. No Saudoso Agora, eu adorava aquele jornal. E ele me convidou, Júlia, não quer escrever ali, fazer uma coluna social? Daí, beleza. Lá fui eu, né? Uma vezinha por semana? Uma vezinha na semana. Daí eu fazia ali um pedacinho que falava sobre saúde na minha coluna social. Então eu já fazia os dois, sabe?
E depois que fechou agora, daí o Augusto me convidou pra ficar no Gazeta. Tá. Daí lá fui eu, faz 6 anos, 7 anos que eu tô escrevendo a coluna. Muito obrigado, porque eu já fui citado algumas vezes, né? Fez situações. aniversário há pouco tempo, fui coloquei citado, ali. né, cara? Eu e o Sandro, não foi? Você botou Foi, isso mesmo. Nosso secretário de saúde, maravilhoso. Ô, Ju, falar de saúde, então aí hoje você faz parte do corpo da GastroSlim. Isso. É isso, né? E você fala de medicina da obesidade, né? E os dados de obesidade no Brasil, não só no Brasil, no mundo, aumentam absurdamente. Né? 1 bilhão de obesos no mundo. 1 bilhão de obesos no mundo. Bi. Isso são dados, né? Sim. Que se imagina, Que se imagina, né? Fora que se... Mas por que a população está engordando tanto? Porque a gente é imediatista, a gente não tá nem aí. A gente quer o bom agora, a gente quer prazer. Foda-se, a gente quer comer. A gente quer comer e deu, e não quer fazer a outra parte. Então é isso que vai acontecendo. Porque a comida é uma coisa boa, né? É hipocrisia a gente falar que não é bom comer. Mas a gente só quer a parte fácil, a gente não quer a parte necessária. E é por isso que tá assim. E a comida tá uma coisa fácil, né, mano? Os ultraprocessados, que são muito calóricos, eles estão fáceis de conseguir. E o exercício físico, que tá super em alta, tá cada vez mais difícil de ser feito, porque é a correria do dia a dia, então as pessoas não têm disciplina para isso. Mas não sobra desculpa e falta disciplina? Com certeza. Com certeza, porque as pessoas, elas acham que elas precisam de motivação para fazer as coisas. E não é a motivação extrínseca acaba. A motivação externa. Você fala, alguma coisa tem que me motivar. Alguma coisa tem que me motivar. E a culpa é sempre da outra pessoa. Então, assim, o meu amigo, ele é magro. E daí que ele é magro? O problema é dele, ele tem a vida dele. Você não é. Você tem que fazer alguma coisa por você. Então, ele se motiva. E é uma coisa muito engraçada, porque a primeira e a segunda semana a pessoa tá voando na motivação. Daí ela resolve se pesar e ela acha que todo o peso que ela tinha que perder tem que ser naquela semana ali. Ela até sabe, racionalmente falando, que não dá. Mas sentimentalmente ela quer aquilo ali. Então aquilo desmotiva ela. Não, mas eu tenho uma coisa também que eu já perdi peso e tantas vezes, né? A gente acompanha a gente. Mas a gente se engana o tempo todo, Ju. A gente se sabota o tempo todo. Quando você tá fazendo uma dieta, quando você tá se cuidando. É sempre uma autossabotagem gigantesca. Isso faz parte, não faz? Já faz parte. Por isso que a questão comportamental é muito importante que o médico tenha esse entendimento. Né? Porque o gordo, eu falo assim sem falar num termo, né, estereotipado, mas tu fala pro obeso que ele pode comer à vontade, ele vai comer à vontade. Ele vai arrebentar, então, não, tu pode comer, essa refeição tu pode comer à vontade. Não fale isso para o obeso, ele vai comer à vontade. Vai dar com os dois pés. Vai dar com os dois pés. Uma vez eu tinha uma paciente que ela falava assim, uma aluna, ela falava assim, não, eu como muitas frutas de manhã, papapá. Eu não consigo emagrecer. Daí eu, tá bom, então tu me diz qual é o teu cardápio de manhã. Eu como mamão, uma massa, peraí, uma fatia ou 2 de mamão? Não, eu como um mamão inteiro. Um mamão inteiro, umas 10 bananas. Daí eu, mas não é saudável, Júlia? É saudável, mas a quantidade também importa. Mas daí a minha nutricionista falou que fruta eu podia comer à vontade. Então a gente se engana, a gente sabe que no fundo a gente não pode comer à vontade. Mas tudo que o nosso cérebro, nosso sistema límbico, que é o sistema de emoção, precisa ouvir. Pra depois de falar assim, não, foi ele que disse que eu podia comer à vontade, não fui eu. Foi o médico. Foi o médico. Você precisa de autorização. A gente precisa de autorização, né? Precisa de autorização. Inclusive, né, tem uma paciente minha que ela fala assim, Júlia, tu tem um relacionamento abusivo com os teus pacientes. Não, por quê? Dá com os dois pés? Não, porque a maioria dos meus pacientes, se não todos, tem meu telefone. Eu passo meu telefone. E daí, ao invés de eles me mandarem mensagem, eu que mando. Eu fico mandando mensagem, e eu vi uma fotinho lá no Instagram, tô comendo, e aí? Tu já vai na direta do cara? Já vou. Por quê? Porque a pessoa, quando ela entra no meu consultório, a gente faz um planejamento. Você faz um pacto, né? A gente faz um pacto, né? É um pacto, né? Quantos quilos quer perder? Tanto. Em quanto tempo? 10 meses, beleza. Ok. Eu quero perder em 1 mês. Não, é difícil. Não, mas eu quero... Mas aí tu tem que fazer tal. Vou fazer. Aí não faz. Então eu fico em cima. Fico em cima porque a gente fez aquele pacto, a gente combinou. Foi eu e você. Ele te deu autorização. Ele me deu autorização. Então eu vou lá e falo, Júlia, é verdade, tem razão. Daí às vezes eu pergunto, e eu também gosto de saber a evolução do tratamento. Então como é que tá? Conseguiu perder o peso? Conseguiu fazer exercício? Então eu fico ali, como diz a minha paciente, um relacionamento abusivo incomodando eles. Mas olha aqui, tratar de homem e mulher é completamente diferente. É. A genética é diferente, a perda de peso, o ganho de massa é totalmente diferente.
As mulheres se comparam com os homens Nossa. e isso destrói a motivação delas. Destrói. Eu tô tratando, inclusive, um casal lá em Sara que... Maldito isso, né? Os dois juntos, né? Nossa, os dois juntos. Ela levou ele porque ele tava com refluxo e tal. Daí eu já vi que o refluxo era por causa da obesidade. Já comecei a abordar. Na verdade, a obesidade, ela é o start de tantos males e doenças, né? Nossa. Ela é uma fagulha, né? Que acende um pavio que não acaba mais, né? Tanto que lá na Sociedade Brasileira de Obesidade a gente fala muito isso. Trate a obesidade, que você vai ganhar de brinde o tratamento de muitas outras doenças. Muitas. É difícil tu chegar a abordar um paciente assim. Tu não pode fazer isso. Isso é invasivo, entendeu? Claro, é antiético, mano, porque tem pacientes que eles não estão ali porque eles querem emagrecer. E tu tem que saber respeitar isso. É uma escolha dele. Cada um escolhe o jeito que quer viver e quer morrer. Entendeu? Então, tu tem que respeitar. Ainda temos liberdade para isso, né? Ainda, né? Porque eu acho que é muito invasivo o médico decidir o que o paciente dele tem que fazer. A gente tem que respeitar. Então, tem alguns pacientes que eu tenho uma abertura melhor para abordar algumas coisas do que outros. Tá, mas volta lá pro casal. Daí esse casal, meu filho, ele foi lá e tal. Daí a mulher se empolgou com o que eu tava falando e eu vou tratar. Daí ela começou primeiro que ele. Daí ela começou empolgada, perdeu 1 quilinho e tal, ele começou junto. Já meteu 3, assim, já. Não, ele perdeu 5. Já na lata. Ela me mandou uma mensagem, ai, doutor, meu marido perdeu 6 quilos. Eu, pensei que ela queria comemorar. Que raiva. Eu perdi 1 só. Eu perdi só 2. Só que o ganho também é proporcional, né? O homem ganha mais peso mais rapidamente. Ou não é necessariamente? Não necessariamente. Tá. É porque o homem, ele tem mais massa muscular. O homem, ele tem mais testosterona, que facilita também a perda de peso. E o homem, ele é menos beliscador. E ele, assim, quando ele faz uma coisa, ele faz mais certinho que a mulher, sabe? Tem isso? Muito. Ele é menos beliscador. Então, ainda mais um homem que não bebe, né? Que é o caso do meu paciente. Então, ele não bebe, então é mais fácil, porque economiza algumas calorias, né? E o álcool, ele é muito sabotador de dieta, né? Ele acaba atrapalhando. Tem aquele papo do álcool, caloria vazia, que é muito bonito falar sobre isso. É muito lindo falar sobre isso. Mas é uma baita mentira isso aí, né? Não é verdade. É verdade. É caloria vazia porque ele não te alimenta, né? O alimento... O que na verdade é o alimento? O que é nutriente? É aquilo que vai para dentro da célula e faz com que a célula funcione bem. O álcool não tem isso, né? Então ele só incha, né? Ele só faz peso, né? Então imagina só, vou colocar isso aqui em cima da balança, ele vai fazer um pezinho. Vou colocar um nutriente, uma maçã em cima da balança, ela vai fazer um peso igual, só porque ela vai me dar nutrientes. E na verdade, o brigadeiro, por exemplo, não. O que é da maçã fica, o álcool não fica nada, é isso? Não é que ele não fica, ele não te alimenta. Não alimenta? Não te alimenta. Imagina tu passar o dia inteiro só de álcool, ele não vai alimentar as tuas células, não vai dar vitaminas, minerais, carboidratos, gordura. Ele só tem álcool, né? Que vira glicose. Falar isso na volta, pode ser? Vamos lá. Tenho o prazer de receber a doutora Júlia Helena Lima num papo bacana aqui no Manos Saúde Show. Já volto, vai. Voltamos, Fernando Choque, o Manos Choque Show, é isso? O Manos Choque Show, Health Show, né? Saúde, vamos falar de saúde, né? Vamos, Vamos falar se a pessoa sempre certa. me chama é pra isso, né? Pra falar de saúde, coisa boa. A ajudar aí tá a audiência a melhorar de vida, então, né? Doutora. Eu trouxe a doutora, eu queria fazer umas perguntas pra ela. Doutora Júlia Helena Lima. Posso fazer a primeira já? Você quer mandar ela? Doutora, eu tenho um problema que é o seguinte, eu gosto muito de tomar batida de fruta. Mas eu não tomo com açúcar. Mesmo assim, eu sinto um estufamento. Eu costumo fazer assim, eu pego uma mão inteira, boto no liquidificador, 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado e 2 colheres de Nescau. E mesmo assim, às vezes eu sinto que nada de açúcar. Que pesa. Não, nada de açúcar, eu gosto do negócio mais saudável mesmo, e daí tu né? toma todo esse conteúdo, óbvio, né? Isso. Um litrinho, você acha? E às não, vezes mas aí só sobe, dá um né? Sobe pra 1.600, 1.800, porque daí tem o resto das coisas. 1 litro é de leite mesmo, né? Só de leite purinho, ali, tá? Isso. E daí, por que será que dá esse estufamento, né? O estufamento não é nada, o problema é quando dá o aliviamento, né? Daí... Doutora, essa sabotagem, é disso que você tava falando? É disso que eu tava falando, e é muito comum. E eu acho que a gente tem que, como médico, respeitar as opiniões do paciente e alinhar com o que ele realmente quer de fato. Lembra que eu tava falando? Tem pacientes que eles não querem emagrecer. Eles só querem melhorar um pouco a qualidade de vida. Daí a gente alinha algumas coisas. Então, por exemplo, ali na tua batida ali, pra tu se sentir menos estufado, toma um pouco menos. Mas quer continuar tomando isso aí? Pode tomar.
Tá, mas esse conceito, por exemplo... Vou tirar um pouco de mamão, então. Tira, então às vezes é muito mamão, né? Mas esse conceito da diminuição é importante, né? Por exemplo, eu tô comendo muita porcaria a minha vida toda. Eu diminuir pela metade já é uma evolução. Sim, tem pacientes que saem do meu consultório falando exatamente isso. Tá? Eu individualizo tanto o tratamento, que tem gente que fala assim, ó... Tudo que tu tá comendo, não me importa o que é. Tu come só a metade, e depois tu volta. Pra gente começar. Porque se tu mexe na dieta dele, né? Até porque não é a minha intenção, sou médica, não sou nutricionista. Mas se tu mexe em alguns detalhes, o paciente não quer mais. Porque ele não quer parar de comer, ele só quer emagrecer. Ele não entende que às vezes as duas coisas andam juntas. Então, para de comer tudo que tu tá comendo, metade. Ah, mas eu bebo. Tá bebendo? Bebe a metade. Depois tu vem me dizer. O obeso, ele tem um metabolismo muito acelerado. Então, se ele já cortar metade das calorias dele, independente de quais sejam, já diminui bastante coisa. Mas, doutor, agora uma pergunta séria. Agora uma pergunta não, mas há alguns meses aí, menos de 2 meses, eu tive um problema de oscilação de glicose. Minha glicose estava dando números muito altos quando era para estar alto e muito baixo quando era para estar baixo, mas estava oscilando muito. E aí eu, por conta própria, antes de conseguir a consulta com o meu médico, eu mudei a minha alimentação, fazendo aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Falei pra senhora, tenho muito refluxo, como x-salada às 10 da noite, é óbvio que vai dar refluxo, não tem o que fazer, né? Mas eu parei de comer coisas industrializadas, frituras, salgadinho, pastel, não sei o que. Ele se controlou mesmo. E eu ainda estou sem, assim, eu vou às vezes numa padaria, como eu sentava, e não é brincadeira, eu sentava e comia 3 pastéis. Eu comia 3 coxinhas, agora eu como uma e levanto e vou embora. E eu senti diferença já, inclusive na minha noite de sono, em coisas que eu não estava procurando. Eu não sentia que eu precisava procurar um estilo de vida mais saudável, mais confortável, um hábito de vida melhor. Mas apareceu de bônus. Mas é um caminho. Exato, é um caminho. É o caminho ideal, na minha opinião. O que eu queria era enganar o meu medidor de glicose. Mas o radicalismo... Por que a obesidade só cresce? Porque é difícil ficar magro. Então, se tu radicaliza uma pessoa que é obesa, que ela chegou à obesidade por algum motivo, tu vai lá e radicalizar a vida dela, ela não vai, ela vai abandonar. Uma hora ela vai abandonar. Tá, mas, doutora, a obesidade sempre é um fator de risco? Sempre. Porque tem aquele gordo que ele diz, eu sou gordo, mas eu sou saudável. Não. Essa frase eu já ouvi a minha vida inteira. Essa frase, por quê? Porque ele considera ser saudável com os exames normais, né? Então, com o perfil metabólico dos exames normais. Por exemplo, a glicose está normal, triglicerídeos normal, colesterol normal. Então eu sou saudável. Não. Ou faltou alguns exames, ou ele não viu alguma coisa, e ele não está levando em consideração que a gordura por si só é patológica. Na pior das hipóteses, está com o joelho estourado só, né? Claro, daí não consegue andar, não consegue sentar, não consegue dormir. Tu falou, tu deu os sintomas clássicos. Então, assim, tá com refluxo, não tá conseguindo dormir direito. Só diminuir quantidade, olha quantas coisas boas já aconteceram contigo. Então, esse é um caminho que eu uso muito com principalmente homens. Tá? Principalmente homens que é mais difícil parar com o churrasquinho com os amigos, ou parar com o xizão lá que tava falando. Diminui, come a metade, tu vai ver como que já melhora muito, sabe? E depois, com o tempo, tu vai ver os benefícios que a qualidade de vida te trouxe. Daí tu começa, às vezes, uma caminhadinha aqui, um negocinho ali, e vai indo, sabe? E se livrar de um remédio, né? Tem um remédio famoso, aquele do refluxo, que a gente compra em qualquer lugar, né? E a gente não precisa de receita, não precisa de orientação, só chega lá e me dá o só tal. Vai lá e vai tomando. E eu lembro que eu e o meu pai, a gente comprava meio que dividido, assim, da quantidade vocês compravam? Gente, o meu pai às vezes, fui num médico, não sei o que, ele me deu uma cartela de amostra grátis, divide comigo aí então. Eu ia comprei um pote, pega metade das cápsulas aqui. Vambora. E a gente ficava nessa. Nunca fui no médico pra saber se era pra estar tomando isso, mas deu certo. Deu certo. Mas Jô, você tá falando uma coisa, né? Que existe uma relação que você traz consigo que você não mente pra paciente. Não, eu não minto. Isso até às vezes eu até perco alguns pacientes porque eu frustro as expectativas deles. Mas o que você manda na lata? Não, muito pelo contrário. Eu falo o seguinte, o que tu quer? Eu quero perder tantos quilos. Em quanto tempo? É sempre a minha pergunta. Eu tenho até uma carteirinha que eu fiz pros meus pacientes, tipo de gestante, que a gente acompanha, toda a consulta tem que trazer pra gente ver o peso e tal. Quanto tempo tu quer perder isso? A gente vai fazer agora, eu quero perder em tanto tempo. Beleza. Não dá. Por que, doutora, que não dá? Porque tu me falou, né, vou usar o exemplo do choque, tu me falou que tu gosta de comer pastel. Como é que eu vou
fazer tu perder peso e fazer tu comer pastel ao mesmo tempo. Uma coisa tu vai ter que abrir mão. Então, eu jogo a real. Alguma coisa as pessoas têm que abrir mão. As escolhas, elas são pra isso, né? A gente tem que saber escolher. O que tu prefere? Tu prefere mais emagrecer ou tu prefere mais comer esse pastel? Eu quero os dois. Então, de repente, a gente diminui um pouquinho aqui, a gente qualifica melhor ali. Daí, esse tempo que tu quer em 2 meses, a gente vai conseguir em 5, em 6. Pode ser? Entendeu? Tá, mas isso tem a ver com o imediatismo que você falou também. Bem, imediatismo. Então, quando o paciente, ele... Pô, eu tô deixando bem claro pra ele. Mesmo assim, ele quer ser imediato, daí é uma responsabilidade dele. Ele escolheu isso. Né? A gente tava até falando sobre essa questão. Os pacientes, eles precisam ser livres de suas escolhas. Se as suas escolhas condizem com aquilo que eu posso ensinar, porque não fui eu que inventei engordar. E não fui eu que inventei emagrecer. Eu tô só traduzindo o que a ciência me explicou. Se tu queres isso pra ti, eu vou te ajudar. Se tu não quer, não tem problema. Daqui 1 ano, 2, tu precisar de mim, tô aqui. Mas eu não minto pra paciente. Eu não gosto de médico que não. Esse remédio vai emagrecer. Ou fazer exercício emagrece muito. Não emagrece muito, não, é o exercício. A mudança de hábitos pode emagrecer qualquer pessoa ou tem ainda algum tipo de exceção? Que não emagrece nunca. Que não vai emagrecer com... Mesmo se diminuir a alimentação é perigosa, né? Não sei qual seria o termo correto mesmo. Se fizer uma dieta diferente, uma construção de hábitos diferentes, atividade física, tudo isso. Existe ainda alguém que mesmo fazendo tudo isso não vai emagrecer? É que a obesidade é uma doença multifatorial. São muitas coisas. Então, até a gente achar o que realmente mais te influencia, às vezes não melhora tanto. As pessoas às vezes melhoram o fator do exercício e o fator alimentar, mas é uma doença, então ela esquece que às vezes ela tem que usar um medicamento e ela não usa. Daí isso é frustrante. Então tem pessoas que sim, que elas vão ter mais dificuldade de emagrecer e vão ser aquelas pessoas que vão ter reganho de peso, ioiô, e é bem mais difícil. Vamos falar da Gastroslim na volta, pode ser? Vamos falar da Gastroslim. A gente não falou da Gastroslim ainda? Não, a gente já falou várias vezes. Vamos falar. A gente já volta aqui. Beleza. Humanos Shock Show hoje, é isso? Humanos Shock Show, Health Show. Health é mais bonito que Fat Show? Né? Bem melhor. Então bom, a gente já volta. Fit Show é legal. A Fit é legal, vai. Voltamos, Fernando Choque, Humanos Fit Show, é isso agora? Isso aí. Agora estamos mais saudáveis, é Tô isso? fazendo a minha consulta. É o que? Então, o que é? Rolou até consulta aqui, minha gente. Consulta aqui com a doutora aqui no intervalo. Quem está aqui conosco? A doutora Maria, Juliana Helena. Não, Júlia. Júlia, é que eu chamei ela de Juliana. Não, mas chama Juliana direto, né? Direto. Direto, isso é normal, né? Daí mais, alguns já aprenderam, deixamos de Ju, né? É que mistura Júlia com Helena, né? Não sabe, né? Júlia com Helena. Então, hoje, agora vem cá, você tá na Gastroslim, né? No grupo Osterman. A gente já falou dela, do quê? do rolê dela com colunista social? Já. Colunista social, cantora. Atrasado, então. Não, cantora você não sabia. Não sabia que ela cantava. Sei, não, Canta uma aí pra nós. Não. Não tava no estúdio na hora. Se tu pedir umas 2 vezes, ela canta. Depois, daqui a pouco a gente canta. Fim da entrevista do filho. Ela parece com a Débora Blando, né? Débora Blando? A Débora Blando aqui, aquela do sol lá. Mas a Débora Blando cantava nova, né? A Débora Blando hoje não dá mais também. Tá bom, olha aqui, hoje você tá na Gastroslim, vai. Conta pra mim, o que é a Gastroslim, né, no sentido de estrutura, né? O Rafa veio aqui e contou muita coisa. Gente, primeiro, né, agradecer ao Osterman pelo convite. Eu me senti, assim, tão privilegiada, porque a equipe é sensacional. Ele foi teu professor. Foi meu professor, cara, né? Bacana. A gente se conheceu na faculdade, ele foi meu professor de cirurgia. Inclusive, muito legal, porque teve um professor que eu tive que fez eu odiar a cirurgia. E quando eu passei com o Rafael Osterman, ele fez eu gostar de novo. E como que o professor influencia, né, no gosto pela matéria. Ele foi sensacional. E ele acabou me convidando para ser parte do corpo clínico da Gastroslim. E eu fiquei muito contente, porque ele é um médico, um empresário sensacional. A clínica já fosse lá? Já, foi. É linda. Tava terminando os adesivos lá, eu fui linda. Lá. Tá. E assim, aconchegante. É uma clínica que é direcionada para prevenção e tratamento da obesidade e os fatores gastrointestinais, né? Eles são tops, todos eles. E gente, assim, a secretária para mim é uma coisa tão importante. E as meninas são tão legais. A secretária é a vida do médico. É a vida do médico. Nossa, elas chegam lá, estão sempre... Primeiro que elas me levam um café no consultório, isso eu acho o máximo. Já show de bola. Eu já acho, tipo assim, meu Deus, né? Café. Viu, Choque? Viu como é que é? Isso? Vai aprendendo. É que eu não sou tua secretária, né, mano? Que ninguém é palhaço também pra ficar fazendo Elas coisa. são demais, que equipe ótima. As meninas da administração, eles são muito organizados. E eles fazem com que o paciente se sinta literalmente em casa.
Eu tô muito contente de fazer parte da Agora, Gastro a Slim. máxima de que a saúde começa pela boca nunca foi tão verdade no mundo, né? Nunca foi tão verdade no mundo. E nunca foi tão necessário a gente ficar repetindo isso. Porque as pessoas, elas sabem disso e elas não querem fazer isso. Por que fogem tanto de uma coisa que vai ajudar a elas? Não é a nós. Não é o outro, não é a sua mulher, é a você, né? E a Gastro Slim, ela consegue complementar tudo isso. Deu que um mês já? Nem Foi em deu um mês, setembro, né? é um mês e pouquinho. Agora, novinha. Não, e já tá bombando, né? Já, só se fala na Gastro Slim. Eu fiquei tão contente, porque várias pessoas vieram falar pra mim: nossa, você trabalha naquela clínica linda. Ah, é? Tem essa treta, assim. Tem essa treta, Uma coisa do né? médico é bacana, assim. O médico, ele até valoriza o passe, né? É, tu valorizou. Não. Ó, gente. Não, dá uma valorizada, né, Essa é muito legal, porque realmente eles têm um know-how muito... E o que você quer pra você? E a Gastro Slim faz parte de um grupo que o nome é Osterman Group, né? Não, olha que chique, né? Gosto. Ah, e eles têm uma coisa muito legal, sabe o que é? Eles têm um plano de saúde deles próprio. Tem um plano? Ah, é. Cara, é muito... Por isso que o Osterman Rafa não falou aqui, é mano. fodão, Fale né? mais sobre isso. Ele não falou aqui, Eles pô. têm um plano próprio de plano de saúde, em que tu vai lá, tu paga uma mensalidade que não tem nem carência, tu pode fazer, tu ganha desconto nas consultas, tu ganha desconto nos exames. Eu achei aquilo genial. Me passa o telefone do departamento comercial aí. Gente, e outra, é um valor bem legal, tá? E daí, assim, a minha consulta, por exemplo, vai para menos da metade do valor. Tá. E assim, os exames como endoscopia, colonoscopia, ganha desconto de muita coisa. E de todo o grupo Osterman, né? Não é só da Gastro Slim. Você faz endoscopia ou não? Não. Não faz? Não, é o A especialista galera que chapado, faz. assim, aquela Não, galera louca. Mas meu sonho é Galera fazer uma louca. endoscopia. Você nunca fez? Nunca fiz uma endoscopia. O dia que você for fazer, eu te acompanho, cara. Porque eu queria ver tu louco, cara. Eu queria fazer uma Loucaço. A mãe que eu já quebrei tudo. A mãe, nossa, foi É? loucura, assim. Queria brigar Não com todo gosto nem de mundo. lembrar, não, é horrível. Tá, você já fez? Já fiz eu, né? Tá, mas... Eu como paciente. Ah, mas você não lembra de nada, Jô. Pô. É, mas ai, gente, dá muito medo. Por quê? Ai, sei lá, o que tu vai falar? O médico, o que tu vai olha aqui, fazer? o médico, quando o médico fala que tem medo... Sim, por isso que eu larguei esse porquê. Olha aqui, Agora eu me Choque, assustei quando o aqui. médico fala que tem medo, é igual quando a tripulação do avião Pois é. senta e bota o cinto. Enquanto tá turbulência, a tripulação tá de boa. Agora, quando o cara senta lá atrás e bota o cinto... É quando a ele- aeromoça puxa o Gente, crucifixo, mas olha né? só, gente, A pensa. aeromoça sacou a o gente crucifixo fala, aqui e começou a meter um terço no voo. o paciente esse- fala tanta coisa. O paciente, olha, anestesiado, ele fala tanta Loucurada, coisa. né? Daí tu não sabe se ele tá falando verdade ou mentira. Será que eu tomei uma anestesia e ficou alguma Ficou coisa? pra sempre, né? Eu falo Porque bastante. tu fala também um monte de coisa assim. Ju, um monte de- obrigado pela presença. Prazer te receber. Fico muito feliz, né, da sua evolução pessoal Obrigada, e profissional. mano. De te conheço, poxa, né? Literalmente conheço ela, Choque desse tamanho. Verdade. Né, pequenininha, mitidaça, cantando em tudo que era festa. O Choque Casamento. tinha um batuque, tinha qualquer batuque, ela já Ela tem se... cara de ser daquelas meninas que tentou Raul Gil, The Voice Não. Kids. Não, mas eu Não, seria vou um pro Gente- sucesso, tá? Vou pro Não, Gente sim. Inocente, do Márcio lá Não, do foi. Márcio Ela Garcia. sempre foi assim. Eu fico muito feliz de ver médico, uma profissional valorizadíssima e principalmente com um padrão tão Não, e na- bem definido. Obrigada, sou e muito realizada no que eu faço, muito feliz. Tá. Muito mesmo. isso aqui pode parecer aquelas coisas que a gente fala pra agradar, mas na semana passada eu falei com o Mano te chamar. Ah, é? É verdade. Comentei isso. É, Você não falou, olha. tá na lista, Chamar tá a na doutora lista. Júlia da... Né, e aí tu não sabe o carinho que eu tenho pela família. Aí é outro papo. Aí a família inteira. Então Sim, é porque outra... daí a tua resposta foi, não sei porque que tu não chamou ainda, É, né? né? Então é outra. Aí a família inteira tem um carinho mais que especial. Obrigado pelo carinho, Ju. Obrigada, mano. Obrigada pelo convite. Obrigada, Choque. pelas Fechou, Fernando palavras. Choque? É isso? Fechou, fechou. @, Júlia Helena Lima. Já vou Júlia até Helena seguir Lima. aqui. Segue aí, né? Segue aí pra Entra ver. lá, segue lá, pode me perguntar, só não consulta, porque eu não posso consultar pelo Instagram. Obrigado né? a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, Fernando Choque, todos precisamos de... Se a gente precisa, é disso aí mesmo. Precisa, né? Tá Tá precisado. bom, somos mesmo. todos humanos. Valeu.